Ora boas, sejam bem-vindos a mais um vídeo de aconselhamento filosófico, de consultoria filosófica, da ciência filosófica e individuologia, que é uma filosofia da individualidade, filosofia aplicada à consciência e à felicidade, entre outras coisas. E o tema que eu escolhi para hoje, aproveito para dar a sugestão para subscreverem o canal, para acompanhar o meu trabalho, para verem o resto dos vídeos. E o tema que eu escolhi para hoje é a liberdade. Amanhã é dia 25 de Abril e o dia da liberdade, entre aspas, para Portugal, para os portugueses, um evento relativo a um evento muito importante. Uma pessoa transitou de um Estado ditatorial, entre aspas, para um Estado democrático, um Estado onde se valoriza a liberdade de expressão de uma maneira ou de outra, e que é uma forma de se pensar a liberdade em termos político-sociais ou socioculturais, ou sociocultural, mas eu acho que é muito importante, porque é um dia importante, é preciso ter noção. Liberdade de expressão é muito importante em termos jurídicos, políticos, seja o que for. Mas também há uma liberdade que muitas vezes as pessoas esquecem. E nessa liberdade, que é pensar a liberdade no sentido individuológico, na questão da individuologia. Pensar a liberdade em termos individuais. Porque o conceito de liberdade é um conceito plurívoco. Porque eu acredito que que as sociedades, porque a liberdade de expressão, ela existe em muitos Estados de Direito pelo mundo fora, entre aspas, uns mais recentes do que outros, mas há uma liberdade que precisa ser falada, que é a questão da liberdade interior, a liberdade em termos individuais, aquela liberdade que acontece de dentro para fora. Quando uma pessoa fala em liberdade de expressão, numa questão jurídica e política, por exemplo, uma pessoa fala de uma liberdade que de uma maneira ou de outra acontece de fora para dentro. Não é uma liberdade que acontece a partir da interioridade da pessoa. Estão a compreender? Porque a liberdade tem estes dois lados. A liberdade pode ser pensada no sentido sociocultural, político-social e jurídico, é a liberdade de expressão, que são conquistas de Estados democráticos, por exemplo, de uma maneira ou de outra, e a liberdade que acontece de dentro para fora, que é a liberdade intelectual. Por exemplo, eu na obra A Liberdade e os Escravos, da minha autoria, se forem ler, eu falo muito acerca desta liberdade intelectual, desta liberdade interior, desta liberdade que acontece de dentro para fora. Portanto, com esta liberdade, numa perspectiva individuológica, da individuologia, uma liberdade individual, uma pessoa pode pensar de duas maneiras, ou precisa de pensar essa liberdade de duas maneiras. A liberdade em termos de condição ontológica, natural. O que é que eu quero dizer com isto? Uma liberdade em que todos nós somos livres de uma maneira ou de outra. Mesmo que eu esteja num estado onde não existe liberdade de expressão, eu posso escolher mexer esta mão ou mexer esta, ou levantar esta. Eu tenho esta multiplicidade hipotética, eu posso escolher várias coisas. Portanto, eu tenho sempre uma forma de liberdade que é ontológica, que é uma questão ontológica, que é natural. Nós temos um princípio livre, como eu falo. O princípio livre é a condição de possibilidade do livre-arbítrio. Mesmo que eu esteja num estado onde não exista liberdade de expressão, eu posso sempre fazer escolhas. Eu posso sempre exprimir, mesmo que eu sofra as consequências. Estão a compreender? Portanto, há sempre uma liberdade inerente, ontologicamente. Portanto, há esta liberdade em termos ontológicos, que todos nós temos de uma maneira ou de outra. É que uma pessoa escolhe isto ou escolhe aquilo, apesar das consequências que possam haver por causa da existência ou não existência da liberdade de expressão e todos os meandros e todas as coisas que estão no meio, existe a liberdade em termos de contingentes. O que é que eu quero dizer com isto? Uma liberdade é que uma pessoa escolhe ou não fazer uso da própria liberdade. Kant falou acerca disto, acerca da necessidade de se fazer uso do próprio entendimento, num discurso acerca do iluminismo. Mas os terapeutas, os filósofos da nova era, muita gente já anda a falar nisto há muito tempo. Que é a necessidade de nós escolhermos fazer uso da nossa própria liberdade. Quando uma pessoa, eu vou fazer um enquadramento, desde que uma pessoa nasce, isto é que é importante a termos de filosofia aplicada à felicidade também, não apenas filosofia da consciência. Desde que uma pessoa nasce, uma pessoa vai incorporando tradições, dogmas, conceitos, convicções, formas de agir. Uma pessoa vai nascendo num ambiente sociocultural, num ambiente familiar, uma pessoa vai incorporando hábitos, uma pessoa vai incorporando muita coisa. E este incorporar é uma realização de fora para dentro. Uma pessoa vai aprendendo e muitas vezes imitando o ambiente envolvente. E este aprender e este imitar é um movimento que acontece de fora para dentro. E o que é a liberdade? A liberdade é aquilo que acontece de dentro para fora. Apesar de eu, desde que nascer numa condição, seja qual for o sítio onde eu nasço, as pessoas com quem eu convivo, as instituições de ensino por onde eu passo, o sistema político onde eu estou envolvido,
eu vou recebendo. Eu vou sempre recebendo, de fora para dentro. Mas a liberdade, a verdadeira liberdade, aquela que acontece de dentro para fora, é aquela liberdade em que eu, apesar de nascer neste ambiente, eu escolho ou não colocá-lo em causa. Por exemplo, eu vivo dentro de um ambiente familiar, ou dentro de um ambiente institucional, seja o que for, sociocultural. Eu escolho colocá-lo em causa ou não colocá-lo em causa. Eu escolho seguir determinadas tradições ou não seguir determinadas tradições. Por exemplo, os vegetarianos. A maior parte das pessoas come carne. Ou os vegetarianos podem escolher ou não comer carne. Eu fui o primeiro vegetariano na minha família, que eu saiba. Mas eu, por uma questão de consciência e sensibilidade, eu decidi escolher continuar a ser passar a ser vegetariano ou continuar a comer aquilo que eu comia antes. Eu fiz a minha escolha. Eu decidi exercer-me de dentro para fora. Porque aquilo que eu estava a incorporar, aquilo que eu estava a imitar naturalmente é comer carne, neste caso. Mas a questão central não é de comer carne ou não comer carne. A questão central aqui é tudo aquilo que uma pessoa vai imitando, incorporando, tudo aquilo que uma pessoa vai fazendo. Se uma pessoa tivesse nascido num sítio diferente, muito provavelmente uma pessoa faria coisas diferentes. É preciso ter este enquadramento relativista. Se uma pessoa tivesse nascido num sítio diferente, muito provavelmente com pessoas diferentes, com pais diferentes, com tudo diferente, uma pessoa muito provavelmente faria escolhas diferentes e faria uma vida diferente. Porque incorporaria uma cultura diferente. Estão a compreender? Portanto, este incorporar, este imitar de forma inconsciente tudo o meio envolvente, tudo o que está à nossa volta, acontece de fora para dentro. Acaba por acontecer de forma inconsciente. Um automatismo. Agora, a liberdade verdadeira, que esta é, no meu entender, é muito mais importante que a liberdade de expressão, é esta liberdade, apesar da liberdade de expressão ser muito importante, não se pode negar isso, é esta liberdade que acontece de dentro para fora. Em que, apesar da condição ontológica natural que eu tenho, do princípio livre e do livre-arbítrio, da possibilidade de eu escolher isto ou aquilo, a liberdade em si, inerente, eu tenho uma liberdade em que eu a uso se eu escolher. Estão a compreender? É uma questão de liberdade que tem de ser escolhida. Uma liberdade tem de acontecer se eu escolher viver de forma livre. O que é que quer dizer com isto? É aquela questão. Eu vou incorporando, eu vou imitando coisas que estão à minha volta e eu escolho a questão da liberdade. Eu escolho ou não colocá-las em causa. Eu escolho ou não seguir determinadas tradições, determinados hábitos, determinados arquétipos socioculturais ou não. Esta é a questão da liberdade intelectual. Porque qual é o problema de uma pessoa ir incorporando, imitando e recebendo uma educação, uma formatação desde que uma pessoa nasce, tudo aquilo que está à volta? É que muitas vezes não basta uma pessoa estar a incorporar e a imitar de forma inconsciente algo, uma pessoa ainda está, muitas vezes, a imitar algo que está a fazer mal, porque às vezes a causa da infelicidade é aquilo que uma pessoa está a imitar e incorporar de forma inconsciente, desde que nasceu. E pior ainda, uma pessoa cria um apego a isso. Portanto, não basta uma pessoa estar a imitar e incorporar algo que faz mal, uma pessoa ainda cria um apego, um bloqueio intelectual relativamente a isso. Uma pessoa ainda se apega. E muitas vezes apega-se àquilo que lhe faz mal. E esse apego é uma prisão, uma escravidão. Daí a questão da liberdade dos escravos. Portanto, não se trata apenas da forma como acontece a minha consciência. Trata-se da causa ou do efeito que é a infelicidade, da forma como acontece a minha consciência, da forma como eu me exercito livremente ou não. Portanto, o 25 de Abril para os portugueses é um hino à liberdade. Então, eu faço um apelo a todas as pessoas em termos de filosofia aplicada, porque eu sou investigador nesse sentido. O apelo é eu não apenas celebrar esta conquista, uma grande conquista, em termos de Estado de Direito e de Estado democrático, que é a liberdade de expressão e não só, o fim da ditadura, de uma maneira ou de outra, mas também a celebração da autoconsciência, fundamental para uma pessoa poder ser livre verdadeiramente. Porque a verdadeira liberdade não se reduz à liberdade de expressão. A verdadeira liberdade, ela é importante, a liberdade de expressão, mas ela exprime-se de dentro para fora com uma profunda autoconsciência. E agora vou colocar outro pormenor. A questão da autoestima. Como é que uma pessoa pode fazer uso da própria liberdade intelectual se uma pessoa, por não ter autoestima, tem medo de ser rejeitado pelos outros, tem medo que os outros não gostem de si, tem medo que os outros não aceitem, os outros, as outras, seja o que for, e por causa disso uma pessoa não faz as escolhas que acredita que deve fazer ou que sente que deve fazer. A dependência emocional de quem não tem autoestima faz com que uma pessoa bloqueie a própria liberdade intelectual, a liberdade que precisa acontecer de dentro para fora. Portanto, a dependência emocional cria uma dependência intelectual que bloqueia a própria liberdade intelectual. Portanto, 25 de Abril, o hino à liberdade, tem também de ser
um hino à liberdade intelectual. Não apenas a liberdade que acontece fora para dentro, ou do social para o individual, e do político para o individual, mas também uma liberdade que acontece do individual para o social, do individual para o político, do individual para o relacional. Esta é a questão da individuologia que eu falo. Não só, mas também. Uma necessidade de uma pessoa realizar uma filosofia da consciência aplicada à vida e também aplicada à felicidade. Porque, por vezes, a falta de uso da liberdade que uma pessoa tem para fazer escolhas diferentes está a ser a causa da mesmice, da infelicidade que uma pessoa está a sentir. Porque, às vezes, uma pessoa, para transitar de um estado de infelicidade para um estado de felicidade, uma pessoa precisa de colocar em causa todos os arquétipos socioculturais que uma pessoa imitou e que imita de forma inconsciente desde que nasceu. É preciso fazer mudanças. Portanto, a ligação entre liberdade e felicidade é muito grande. Não apenas por questão da autoestima, da autoconsciência, mas é para isto. Porque às vezes uma pessoa está a viver, a incorporar e a imitar de forma inconsciente arquétipos socioculturais que destroem a própria individualidade. E não está a fazer uso da liberdade que tem para fazer escolhas diferentes. Para colocar em causa, para questionar, para pensar, pensamento crítico, como se costuma falar em termos de filosofia. O que é filosofia? É pensamento crítico. Pronto, uma definição possível. Portanto, nós temos que pensar profundamente acerca disso. Não se trata apenas de celebrar a liberdade em termos políticos. Trata-se de celebrar a liberdade em termos individuais também. Aproveitar a existência da liberdade de expressão para exprimirmos a nossa liberdade da melhor forma possível. Fazendo uso do próprio entendimento. Fazendo uso da liberdade que já é inerente, mas que também é contingente. Porque eu posso escolher, eu tenho a minha liberdade inerente, e eu posso escolher não fazer uso dessa liberdade. Por não ter autoestima, por não querer sair da zona de conforto intelectual. Mas depois fico preso à mesmice. Mas depois fico preso à infelicidade. E não saio dali. E por vezes eu estou infeliz e não sei porquê. Mas também não faço escolhas diferentes para poder sair deste estado. Quando uma pessoa está infeliz, as escolhas diferentes são a condição de possibilidade para sair deste estado de infelicidade. E essas escolhas diferentes partem de uma liberdade inerente que nós já temos. Mas temos enquanto condição ontológica, enquanto condição de ser, mas também temos enquanto condição de exercício, em que eu ponho ou não em prática. Eu posso pôr ou não em prática a minha liberdade. Estão a compreender? Portanto, temos de relacionar a liberdade de expressão com liberdade, porque o conceito de liberdade é plurívoco, abrange muitas formas possíveis, muitas formas de conceitualizar, muitos contextos, e também a felicidade. Porque é importante, é profundamente importante sermos felizes. E percebemos a relação que existe entre a falta de uso da liberdade, que nós temos, que é inerente, e a infelicidade. E incapacidade de transitar de um estado de infelicidade para um estado de felicidade. Portanto, que 25 de Abril, e não só, seja um hino à liberdade de expressão, e entre outras coisas, Estado de Direito, Estado Democrático, seja o que for, mas também um hino à liberdade que acontece de dentro para fora. Em que cada pessoa é responsável por fazer uso da liberdade que tem. Que lhe é inerente. E só cada pessoa tem esse poder. Há uma liberdade interior que ninguém pode tirar. Porque é inerente. Acontece de dentro para fora. Ou a pessoa reprime e oprime, ou deixa de reprimir e de oprimir. O medo é uma das realidades, entre aspas, que mais bloqueia a liberdade intelectual. O medo disto, medo daquilo, uma pessoa que não tem autoestima tem medo de ser rejeitado pelos outros, medo de não ser aceito, medo de não gostar em si, medo disto, medo daquilo, e a pessoa está sempre a bloquear a própria liberdade. E é uma liberdade. E uma pessoa pensa que o que é que a autoajuda tem, o que é que a autoestima tem a ver com a liberdade intelectual, tem tudo. Uma pessoa reprimida e oprimida por não ter autoestima, por causa dos medos, das fobias que cria também com isso, é uma pessoa que bloqueia a sua liberdade intelectual naturalmente. E de forma inconsciente, a pessoa não se apercebe. A pessoa tem medo de pensar certas coisas, tem medo de pensar. Não basta ter medo, não se trata apenas de ter medo de falar acerca de determinados assuntos. A pessoa chega a ter medo de pensar acerca de determinados assuntos. Depois, o medo tão grande de pensar diferente e de falar diferente e de ser rejeitado por causa disso faz com que uma pessoa tenha medo de ser diferente. Portanto, o hino à liberdade tem também de ser um hino à felicidade e um hino à singularidade. E esta é a questão da individuologia. A individuologia é um hino à singularidade. Em que nós temos de aprender a valorizar a nossa própria singularidade e a valorizar a singularidade dos outros. As pessoas não têm de ser todas iguais. Então é um hino à diferença. Um hino à diferença e um hino à mudança.
É esta a questão da individuologia que eu crio e que eu ando a desenvolver. Em nome da consciência, porque também é uma filosofia do conhecimento, filosofia da ciência, filosofia da verdade, filosofia da lógica, seja o que for, mas uma filosofia aplicada à felicidade também. Porque é profundamente importante as pessoas serem felizes. Portanto, fica aqui mais um vídeo de aconselhamento filosófico, de consultoria filosófica acerca da liberdade, acerca do 25 de Abril, muito importante para todos os portugueses, e para Portugal, e não só. E também à felicidade. E à responsabilidade. Porque não se pode pensar a liberdade sem responsabilidade. Neste caso, a liberdade em termos ontológicos, que é uma pessoa já tem o princípio livre, o livre-arbítrio, para escolher isto ou aquilo, e a liberdade enquanto condição contingente, é que eu escolho ou não fazer uso da liberdade que eu tenho. Em que eu tenho o poder para fazer ou não escolhas mediante a liberdade que eu tenho também a responsabilidade. Só eu sou responsável por fazer uso da liberdade que eu tenho, que é inerente. E uma liberdade também é contingente, vocês estão a compreender. Portanto, fica aqui mais um vídeo de aconselhamento filosófico, consultoria filosófica, da ciência filosófica e individuologia, uma filosofia da individualidade aplicada à consciência e à felicidade, entre outras coisas. Aproveito para dar a sugestão mais uma vez para subscreverem o canal, para acompanharem o meu trabalho, para colocarem lá no sininho, sempre que eu publicar um vídeo vocês recebem a notificação. E sejam felizes, sejam livres e cumprimentos filosóficos.